Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu quero estar fazendo um comentário a respeito de um texto bíblico que se encontra no livro de Jeremias, capítulo número 17, versículo número 5, na parte A do texto que nos diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, segundo a tradução da versão bíblica, ao meio da revista atualizada. Antes de dar sequência ao meu vídeo, convido você a se inscrever no meu canal, curta, compartilhe este vídeo. Bem, estou fazendo esse vídeo devido a que muitos entendem que este texto está dizendo que nós não... Um grupo diz que o texto está mencionando que quando diz maldito homem que confia no homem, está querendo dizer que maldito é o homem que confia em si mesmo. Outros dizem que o texto está dizendo que maldito é o homem que confia no seu próximo. Mas enfim, o que o texto quer dizer? Bem, o texto em hebraico nos traz a seguinte leitura que nos diz assim: Koamar, Yahweh, Arur, Hagever Asher, Evetar, Baadam, que traduzido literalmente, eu traduzi assim: assim diz Yahweh, amaldiçoado é o guerreiro que se refugia no humano. Bem, o que eu quero estar tratando aqui, dentro de uma análise da estrutura morfossintaxe do texto, é o seguinte: o texto começa dizendo assim, ó, ko. Essa expressão ko aqui é um advérbio demonstrativo, que está, no caso, que pode ser traduzido como assim, que está relacionado diretamente com a expressão aqui que é amar, que traduzido como diz. Essa expressão amar aqui em hebraico, ele é um verbo que se encontra no tronco kal, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto da temporalidade verbal katal. Então nós temos aqui, assim diz, quem que diz? Assim diz Yahweh. Yahweh que é um substantivo nome próprio, no caso, porque é o tetragrama sagrado, então. Então, assim diz Yahweh. Ko amar Yahweh. Logo após essa estrutura aqui, no caso, que ela abre, que no caso ela encabeça esta cláusula aqui como a estrutura, no caso, de um discurso, de uma narrativa profética, no caso, dando demonstração daquilo que o Senhor tinha como finalidade e propósito, falar ao seu povo mediante a revelação do oráculo divino. Que através, quando abre aqui, já após a expressão aqui agora Arur, se dá início aqui então a um discurso direto, dentro dessa narrativa profética deste texto. Diz assim: Arur Hagever. Essa expressão aqui, Arur Hagever, eu traduzi como amaldiçoado é o guerreiro, pelo seguinte motivo: essa expressão aqui, Arur, ele é um particípio masculino singular passivo, mas dentro do texto ele exerce a função, no caso, de um predicado nominal, haja vista que este particípio está ligado diretamente com a expressão Hagever, o guerreiro, através de um verbo de ligação que está oculto, implícito, dentro da cláusula da oração do texto, que está aqui, ó, Este está entre Arur e Hagever. Por isso que este particípio passivo exerce a função de predicado nominal no texto, qualificando aqui, no caso, a expressão Hagever, o guerreiro, como amaldiçoado. Logo após, então, a expressão Arur, que eu traduzi como amaldiçoado temos aqui Hagever. Hagever é um substantivo masculino singular que vem com o artigo definido Ha, né? E eu traduzi como guerreiro pelo seguinte motivo, que na estrutura da língua hebraica nós temos pelo menos 4 tipos de palavras para definir a palavra homem. No português só existe uma, homem. No hebraico temos 4 palavras que dão indicações distintas de referentes tipos, no caso de homem. E a palavra Gever aqui, no caso, seu sentido é forte, valente, guerreiro, por isso que eu traduzi como guerreiro. Então, amaldiçoado é o guerreiro. Aqui nós temos que, Asher, que no caso é um pronome relativo, no caso, onde tem como finalidade relacionar essa primeira parte aqui com o restante da estrutura do texto. Logo após a expressão Asher, aqui, que no caso é que, nós temos aqui um verbo, que se encontra no tronco kal, na terceira pessoa do masculino singular, na temporalidade do aspecto verbal e kitol. E eu traduzi como se refugia, porque esta palavra aqui já estaremos vendo logo de forma mais explicativa, ela não tem como simplesmente a conotação de confiar, mas sim de buscar refúgio, buscar segurança. Logo após este verbo, nós temos então aqui uma preposição prefixada a um substantivo masculino singular, que é Baadam, que eu traduzi como o humano. Porém, esse substantivo singular, aqui no caso, ele é um substantivo singular coletivo. Indica coletividade, pode ser traduzido como humanidade. Agora, depois de uma análise rápida, no caso, deste texto,
eu quero fazer algumas considerações e alguns apontamentos. Essa expressão aqui, evitar, eu traduzi como se refugia pelo seguinte motivo, que este texto aqui não pode ser traduzido e ter a ideia, como alguns têm entendido, que diz assim: maldito é o homem que confia em si mesmo. Quando diz maldito é o homem que confia no homem, ou seja, o texto está querendo dizer maldito é o homem que confia em si mesmo. O texto não está dizendo isso, porque esta palavra aqui, além de não significar somente a ideia de confiar, uma confiança básica, ela se encontra numa ação ativa simples. Para que pudesse, no caso, indicar a ideia de confiar em si mesmo, teria que ser uma ação reflexiva. O verbo teria que estar conjugado no tronco unifalo ou no tronco ritpael, e isso não acontece. Então aqui a ação de uma ação ativa simples. Então essa ideia de confiar em si mesmo aqui, maldito eu sou, maldito é o homem que confia em si mesmo, essa ideia já cai por terra, essa já pode esquecer. E a ideia aqui também que outros entendem, que o texto está dizendo assim, maldito é aquele que confia no seu próximo, então não posso confiar no meu próximo. Não é isso também que o texto está dizendo, porque o texto está dizendo assim, amaldiçoado no caso aquele, quem, no caso, se refugia no caso humano, ou seja, na humanidade. E este texto aqui está inserido dentro de um contexto, onde havia sido proferido uma sentença destrutiva da parte do Senhor, onde Judá seria abatido, no caso, e sofreria algumas punições, pelo fato de estar envolvido na prática da idolatria e assim por diante. Então, o que acontece? Judá estava confiante que se ela buscasse, no caso, refúgio, que ela se refugiasse, se refugiasse, no caso, na Baadam, na humanidade, ou seja, nas nações a qual ela tinha aliança, como o Egito e etc., ela teria então refúgio, ela teria escape, ela teria segurança, no caso, e ganharia certamente um certo livramento. Poderia ganhar o livramento, o escape, no caso, desta sentença do Senhor, o que no caso seria em vão. Uma vez que o Senhor havia determinado e algo havia determinado, certamente a sentença se cumpriria. Então, por isso que não pode ter a ideia também de confiar, de simplesmente uma confiança eu não posso confiar no meu próximo. Não é isso. O texto está dizendo o seguinte, que Judá, os guerreiros de Judá eram amaldiçoados pelo fato que eles estavam confiando, que eles estavam se refugiando, melhor dizendo, evitar no Baadam, ou seja, na humanidade, nas nações pagãs, achando que quando buscassem refúgio e segurança lá, teriam um escape da sentença do Senhor, o que no caso seria em vão. E para concluir a minha fala, no caso, a parte final do texto, ainda no versículo número 5, você pode ler aí na sua Bíblia, diz assim, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa expressão aqui última, faz da carne mortal o seu braço, a expressão braço, no caso na cultura semita, ela tinha conotação, tinha conotação e o sentido de proteção militar, ou seja, aqueles que buscavam refúgio, que buscavam, no caso, socorro, no caso, em um grande exército, em grandes nações, tendo como esperança um tempo de refúgio, a segurança, o escape, a paz, no caso. Então, no caso, a parte final do versículo número 5 ainda explica melhor o que de fato o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, que assim diz o Senhor, amaldiçoado é o guerreiro, ou seja, os guerreiros de Judá, pelo fato que estavam confiantes que as nações pagãs, que os exércitos, que os poderes militares poderiam livrá-los da sentença do Senhor. É isso que o texto de fato quer dizer. E no caso, o que seria inútil e como foi no caso quando o Senhor deu esta sentença. Então o que o texto quer dizer em suma é o seguinte, o texto não está dizendo que eu sou maldito porque eu confio em mim mesmo e nem maldito porque eu confio no meu próximo. Mas o texto está dizendo em si que maldito é Judá, amaldiçoados são os guerreiros de Judá, porque estavam buscando segurança e tentando buscar refúgio nas nações a qual eles tinham aliança. É isso que o texto diz. O que eu queria compartilhar nessa ocasião era isto. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.